Você já pensou em um mundo em que povos negros vivem em harmonia entre natureza e tecnologia? Um mundo em que eles são detentores de seu protagonismo, donos de sua própria história e cientes de sua ancestralidade? Parece utopia, mas é justamente essa a ideia de um movimento chamado afrofuturismo. Eu sou o João Rafael Reis e esse é o Descolonize, um programa que te faz pensar além do habitual. Para contextualizar melhor, o afrofuturismo é um movimento artístico, filosófico e sociológico. O termo foi cunhado pelo escritor Marc Derry nos anos 90, que pesquisava a presença de pessoas pretas no mundo tecnológico que estava por vir. Dentro da ficção, é uma narrativa de resgate à ancestralidade afrodiaspórica, violentamente negada aos povos africanos sequestrados na colonização, juntando isso a um mundo hipertecnológico, em que essa violência sofrida é superada por narrativas de protagonismo completo. É uma utopia pensada para se tornar real, pois a distopia já é vivida no nosso dia a dia. E para conversar mais um pouco sobre isso, temos aqui nossa convidada, a Niké Pellegrini. Bem-vinda, Niké. Oi, João, muito obrigada. A Niké é criadora de conteúdo e escritora na coluna Repórter Afrofuturista da revista Capricho. Fala um pouco do seu trabalho pra gente, Niké. Então, João, é, assim como o próprio afrofuturismo, né, o meu trabalho ele não tem uma linearidade em nenhuma única faceta. Então, eu faço, eu produzo muitas coisas e também eu produzo muitas coisas e também falo sobre muitos assuntos e por aí vai. Então, eu sou colunista, né, tenho a repórter afrofuturista na Capricho, e o meu a minha visão do afrofuturismo não é uma visão acadêmica, então tudo que eu sei são as minhas pesquisas, as minhas vivências, o que eu aprendo do coletivo, o que eu aprendo estando entre outros afrofuturistas. Sou também social media, cuido das redes sociais de algumas marcas, cuidei, por exemplo, da Feira Preta, hoje cuido do Latinidades Pretas. Eu escrevo para alguns outros canais também, trabalho muito com comunicação e, e por aí vai. Que legal. A Niké, fala um pouco mais pra gente disso, assim. O que é esse afrofuturismo? Qual a sua visão em relação a isso? Fala um pouco mais disso pra gente. Claro! Então, João, o afrofuturismo, ele é apresentado como uma união entre algumas ele é multidisciplinar. Então é história, ciência, artes, filosofia, sociologia. Também, né, trabalha ficção, então um dos principais pontos é essa criação de cosmologias não, desculpa, cosmogonias, que é a criação de diferentes cosmos, histórias e universos, igual a gente viu, por exemplo, Wakanda. Então, tudo isso é o que é pautado como afrofuturismo, mas na minha opinião, para mim, o afrofuturismo é mais uma perspectiva. E é muita perspectiva que a gente conta as histórias, narra acontecimentos e por aí vai. Então, a gente pode trazer temas mais comuns de entretenimento, comportamento, através da perspectiva afrofuturista. E, por exemplo, né, o filme A Barraca do Beijo, ele pode ser analisado a partir de um olhar afrofuturista, que vai levantar questionamentos, vai perguntar, então, por que a gente não tem uma Barraca do Beijo protagonizada por pessoas pretas? Ou por que quando a gente tiver uma Barraca do Beijo protagonizada por pessoas pretas, a chance de ter um corpo hipersexualizado é muito alta? Tudo isso, para mim, é afrofuturismo.
é um lugar de perspectiva mesmo, né, frente àquilo, né, de tomada de posição, de uma posição frente às coisas. Muito interessante. Bom, você é a repórter afrofuturista, né? Então, como o afrofuturismo ele influencia e dialoga com o seu trabalho, pensando no que você escreve, por exemplo? Uhum. Bom, partindo do pressuposto de que o afrofuturismo ele é uma perspectiva, que é o que acontece comigo, né, para mim, eu dentro dos meus textos, por exemplo, eu sempre trabalho essa perspectiva. Então, o afrofuturismo, o que acontece? Ele nasceu ali perto, né, Sanha, Space is the Place, quando ele questionava se a gente, comunidade preta, teríamos um ambiente seguro para se viver. Então, ele chegou à conclusão de que o único lugar onde a gente poderia viver com segurança, e assim, desde a segurança à integridade física, até uma segurança psicológica ou uma segurança até alimentar, né? Porque a gente combate o nutricídio, por exemplo. Então, ele chegou à conclusão de que o único lugar que seria capaz seria fora da Terra, em um outro planeta. O espaço seria o espaço para isso. Então, eu sempre abordo nos meus textos, primeiro, são textos para a comunidade preta. Então, eu escrevo para a gente, sempre tento trazer coisas que sejam construtivas para a gente e que mudem esses olhares. Então, quando eu falo sobre potência, é sobre a potência preta que eu vou falar, que é para mostrar para todo jovem preto que ele carrega uma potência dentro dele. E assim a gente começar a construir, transformar esse futuro para um futuro mais seguro, né? Não que isso vá, porque assim, para a gente realmente construir um futuro mais seguro, a gente precisa que a branquitude também esteja aberta para fazer essas transformações, e movimentar só a nossa comunidade não é suficiente, mas eu faço o que eu posso dentro da nossa comunidade. Então, o afrofuturismo é sempre a perspectiva que eu vou abordar temas dos mais variados dentro dos meus textos e até dentro de outras produções. Então, no ano passado, a Feira Preta fez uma edição virtual e eu juntei alguns amigos e a gente produziu um conteúdo sobre afrofuturismo, afropresentismo e o encontro dos dois, um conteúdo audiovisual. Então, são coisas assim que a influência do afrofuturismo me proporciona, não é nem de proporcionar, mas no final é a soma, né? É o que eu faço mais a vertente que dá um determinado resultado. É um trabalho, né? É muito interessante o seu trabalho. E muito interessante isso que você falou também do Sanha, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas pensar nessa perspectiva de que, de repente, só um outro mundo, né? Que seria possível para nós vivermos. Nesse mundo aqui, a gente ainda está enfrentando outras coisas. E eu acho que isso tem muito a ver com uma perspectiva do afrofuturismo de ser usado na construção de novos futuros possíveis. Como que você enxerga isso? Como que o afrofuturismo pode ser usado para essa construção, Anique? Olha, João, o afrofuturismo, ele ele levanta muitos questionamentos, provoca muitas reflexões, que a gente espera que depois se torne alguma coisa, né? Então, provoca essa reflexão que a gente espera que dê resultados no que realmente tenha. Então, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, a gente levanta o questionamento, a gente faz o protesto, a gente movimenta a mídia, movimenta a massa, e não necessariamente avança em quesitos, né, até de evolução da sociedade para algo mais seguro. Então, eu no momento, tipo, eu tô muito abalada pelo que aconteceu ontem na favela do Jacarezinho, que teve essa chacina que chamam, né, de operação policial, em que 25 pessoas foram mortas. A gente sabe qual é a cor das periferias. Tem pessoas brancas? Tem, mas a gente sabe que a maioria
são pessoas pretas. Então, o afrofuturismo, ele vem muito nesse mesmo lugar que o Sanha trouxe. Quando que a gente vai poder ter um espaço seguro para gente? Um espaço seguro para a gente viver, construir, até se desenvolver também, porque é tanta coisa que a gente tem que ficar lutando, batendo, sempre na mesma tecla. Então, olha a Wakanda. A Wakanda é contemporânea por exemplo, né? Eu não lembro exatamente o ano em que foi feito, mas vamos supor que é de 2018, 2017, algo assim. Wakanda é uma história contemporânea ao mundo que a gente está vivendo. Se a gente tivesse um ambiente seguro, talvez a gente teria todo aquele desenvolvimento tecnológico que eles possuem. Se a gente não tivesse... Lógico que, né, a gente está falando de outro cosmos, então é algo além da nossa capacidade no momento, mas a gente teria desenvolvido mais coisas do que a gente desenvolveu até agora, porque a gente não teria que lidar com centenas de pautas que a gente precisa lidar, por exemplo. Imagina o quanto nos atrasa só a pauta, mas eu te chamo de preto ou de negro. Se a gente não tivesse que parar nisso, imagina o quanto que a gente avançaria, né? Então, o afrofuturismo, ele ajuda a gente a construir esse novo futuro muito por levantar essas reflexões e também por um outro lado, que é o lado, por exemplo, da autoestima, o lado da representatividade que o mainstream tanto fala, né? É extremamente importante que a gente se veja nesses lugares, que a gente entenda que são lugares para a gente também, e a gente entenda que nós também, não é nem que nós podemos, a gente sabe que a gente pode, mas que a gente deveria estar ali também. Então, juntando, né, as reflexões com as representatividades, essas teias e redes de pequenas transformações, nem que sejam transformações só no plano das ideias, a gente vai construindo um novo futuro. Muito interessante isso, né? E aí a gente levanta pautas que acreditávamos que já estariam superadas, né? Essa época, 2021, século 21, e a gente ainda retorna nessas questões, né? São questões de 500 anos. Você comentou, ou mais, né? Você comentou sobre o Pantera Negra, pensando um pouco mais para o audiovisual, nessa relação do Pantera Negra, ou mesmo do filme do Sanha, do Space is the Place, que ele até antecede o conceito de afrofuturismo, né? Como essas narrativas elas podem ser usadas para descolonizar nesse meio mais cinematográfico, principalmente o Pantera Negra, né? Que tem um impacto de massas incrível, mainstream, levanta várias discussões, né? Então, João, esses conteúdos, produções audiovisuais cinematográficas, como Pantera Negra e Spaces the Place, trazem, por exemplo, a maior parte do casting preto, a maior parte da produção preta também. Então, traz números, dados que vão movimentando a comunidade negra dentro do meio cinematográfico. Para descolonizar esse campo, a gente precisaria destrinchar tudo que já foi Hollywood, tudo que já foram os filmes, branquitude, e a gente chegaria até, por exemplo, no blackface que era feito. Então, é um trabalho árduo, complexo, cava bastante no passado do cinema, mas também traz muitos resultados. Então, eu sei que esse momento que a gente vive hoje não devia mais ser o momento de a primeira mulher negra ganhar tal prêmio, o primeiro diretor preto a ganhar tal coisa. A gente já devia estar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ganhando os prêmios, mas obras como essa movimentam essas academias, que são academias também, né, cinematográficas, movimentam premiações e tudo mais, mudam também ideais. Então, a gente trabalha, por exemplo, não só com a autoestima de crianças pretas que vão no cinema, assistem naquela tela gigantesca o Pantera Negra,
que no final é o herói e ele é preto. E a gente tem até o próprio vilão que também é preto, que é super interessante, né? Porque a gente não coloca o movimento negro contra a branquitude, a gente cria uma narrativa diferente dentro disso. E a gente tem crianças brancas que saem do cinema querendo ser o Pantera Negra. Então, é um movimento de representatividade para a comunidade preta, é também uma mudança no olhar, no comportamento, nos ideais da branquitude. Então, o cinema, ele que é muito doido olhar como que o cinema influencia a massa, né? Que é ali a tela, retrato, imagem, cor, som, movimento, são influências, às vezes até inconscientes, que a gente não entende que a gente está sendo influenciado ali, mas estamos sendo. Então, obras como essa, precisam cada vez mais serem comuns para a gente ter cada vez mais premiações também, e personagens, narrativas, e assim a gente vai, porque assim, atualmente existe um conflito entre descolonizar e decoloniar. O descolonizar, né, ele movimenta a colonização que foi no passado, e o decolonial, ele movimenta modos de colonização contemporâneos. Então, por exemplo, racismo acadêmico. Quando a gente bate contra isso, é um movimento decolonial e não descolonização. Então, eu não sei te dizer, por exemplo, até que ponto essas obras são descoloniais ou decoloniais, mas, de qualquer forma, é esse movimento de transformação que elas fazem, né? De fato, tem uma movimentação cultural promovida, né, pelo audiovisual que é totalmente diferente, assim, né? Isso é bem legal de ver. E isso também levanta uma série de questões, acredito, né? Uma série de perguntas, assim, muitos que vem se discutindo, especialmente depois do Pantera Negra. Como que você vê essas discussões? Você acha que essas discussões de alguma forma banalizam ou são importantes? Ai, João, é muito delicado, porque a gente está trabalhando com mainstreaming, né? E o que acontece? É um campo muito líquido. Então, hoje a gente tem Pantera Negra, amanhã a gente já tem Mulher Maravilha. Então, esse mês todo mundo está falando de Pantera Negra, mas mês que vem a pauta já é outra. Esse mês a gente vai falar de racismo, mês que vem a gente vai falar de feminismo. Então, as pautas são extremamente importantes, as reflexões, elas movimentam, no mínimo, energia, né? Então, quando a gente fala sobre Pantera Negra, a gente fala sobre racismo, a gente põe energia dentro dessas pautas, mas a gente também sabe que na sociedade que a gente tem hoje, em que hoje acontece uma coisa, amanhã já acontece outra coisa, as mídias trabalham com pauta quente, a gente fala sobre o que está acontecendo no momento e o assunto não se estende, a não ser que seja em grupos de discussão, academias e por aí vai, né? Ou, por exemplo, campos da sociologia, a gente tem o problema que são essas reflexões que foram levantadas se esvaírem. Então, rapidinho a gente perde o que foi feito. Não perde, porque, assim, o afrofuturismo trabalha muito temporalidade. Então, é o que a gente pode chamar de, por exemplo, afrotemporalidades, o afropresentismo, o afrofuturismo e o passado, que é ancestral, né? Então, esses três campos, eles coexistem e nada é linear. A gente tem o que é uma temporalidade espiralada, mais ou menos. Não é exatamente espiralada, porque a gente vai, a gente volta, a gente aprende no futuro e aprende com o passado e aprende no presente com o futuro e por aí vai. Então, a gente pode considerar a partir disso que essas pautas elas ainda existem, nem que seja no tempo do passado. Então, é algo que não se perde, ainda existe lá. E muito provavelmente volta de novo no futuro, porque é assim que acontece. Então, ontem que aconteceu a chacina, a gente começa a falar sobre segurança, integridade, as questões da periferia,
amanhã já vai acontecer outra coisa e assim a gente segue. Então, as pautas que Pantera Negra levantou foram importantes, movimentaram energia, movimentaram mídia, movimentaram também outras produções, porque também serve de inspiração, movimentou autoestima preta, e só que ao mesmo tempo já voltou a ser o que era antes, já voltou a ser uma pauta fria, já não é mais um assunto falado. Hoje eu não vejo mais matérias sobre Pantera Negra sendo escritas, sendo que a gente pode, porque tem esse lado do jornalismo, das pautas quentes serem o que está acontecendo agora, mas isso também é uma questão de perspectiva. A gente pode fazer uma pauta fria ser quente através da perspectiva que a gente abordar, mas a mídia não está disposta a fazer isso agora, porque, né, capitalismo, o que é mais rentável. E aí essas pautas que a gente levantou através do Pantera Negra ficaram naquele tempo em que era pauta quente. Parece que fica num certo limbo, assim, né, do tempo e não retorna. Sim. Só que ao mesmo tempo, né, afrofuturismo foi recuperado pelas mídias naquele momento e algo que não foi perdido. Então, igual esse projeto, ainda estão falando sobre afrofuturismo, mesmo que não seja sobre o Pantera Negra, sobre outras produções, outros assuntos. Então, a partir da produção do Pantera Negra, a gente vai ver matérias que vão usar mais esse termo. Jogou esse termo, por exemplo, no SEO do Google, Google Trends e por aí vai. Isso querendo ou não, é algo que a gente ganha desse processo. Por exemplo, assim, pensando nesses filmes de mainstream, de super-herói, que virou uma grande coisa, assim, ultimamente, né? A gente pode pensar, por exemplo, num outro caso recente, que é do primeiro Capitão América Negro agora no cinema, né? E do impacto que isso tem também, né? É que aí a gente já entra numa parte mais sensível do cinema, que é, por exemplo, lembra quando trouxeram uma Hermione negra? Lembra o movimento que causou? De, não, porque ela nunca foi negra, ela sempre foi branca, sempre foi a Emma Watson, como que a gente vai trazer agora uma personagem, a mesma personagem em outra cor? Sendo que, assim, a gente está falando de ficções, fantasias. Ela pode hoje ser branca, amanhã ser preta, e depois de amanhã ser amarela, roxa, lilás, azul, por aí vai. Porque esse mundo nos permite isso, né? E ainda mais se a gente está falando sobre coisas que são verossímeis só em uma linha, né? Verossímil aqui, mas para baixo disso já é ficção e são coisas impossíveis de acontecer. Então, quando a gente traz também um Capitão América que é negro, a gente causa esse desconforto. Por mais que a narrativa permita, por mais que o mundo da ficção, o campo permita, o cinema permita, tudo permita, ainda é difícil digerir essas transformações, essas mudanças, ainda mais de personagens que já foram apresentados antes como personagens brancos. A própria Estelar, quando foi apresentada no Titãs, essa última obra original da Netflix, que é um live action dos Titãs, protagonizado por uma mulher negra. Todo mundo entrou, não, porque o cabelo é muito mais rosa e ela não é negra, ela é amarela, e aí volta a discussão do pardo, volta a discussão de tudo, porque não conseguem digerir essa representação da personagem que foi apresentada, né? Mas você acha, Nick, que esse impacto que a gente causa, né? E imagino que quem reclama maior parte é a branquitude também, né? Você acredita que esse lugar de incomodar essa galera é positivo? Porque se a gente está os incomodando, significa que a gente está provocando a sociedade? Não sei, tô Olha, é melhor estar incomodado do que estar conformado. Porque pelo menos através do incômodo, se você não vai transformar alguma coisa, você no mínimo reflete sobre.
Porque é a mesma questão do capitalismo. Quando que as transformações começam a ser feitas? Quando incomodam no bolso. Então, esses incômodos que são provocados, eles são importantes. No mínimo, ele no mínimo deixa uma marca. Pensa assim comigo. Você vai sentar numa cadeira que tem um prego. Você senta no prego. Você se incomoda. Você, no mínimo, vai ficar com aquela marquinha do prego, da cicatriz. E aí não vai esquecer daquilo. Ou vai ter algo que vai te lembrar. E aí a gente entra até no campo, né, da psicologia dos gatilhos. A gente passa a engatilhar também. Então, eu acho que os incômodos, eles também são importantes, também são benéficos, até certo ponto, né? Porque também, quando é só incômodo, também não dá para sustentar. Sim, de fato. E pensando em termos de narrativa, eu acho interessante quando a gente tem outros personagens negros nessas narrativas, porque eles abrem espaço para outras questões, né? Para discutir-se outras questões no cinema, para discutir-se outros problemas, né? Em termos de narrativa. E também, aquilo que a gente estava falando um pouquinho, recuperando, que é a questão da memória. O afrofuturismo tem muito a ver com isso, né? De uma conservação também da ancestralidade afrodiaspórica, de uma memória afrodiaspórica. E me veio à mente, por exemplo, Black is King, da Beyoncé, que é um filme, álbum visual, né? E ele também é, nesse lugar, de um produto das massas na construção de uma identidade afrofuturista também para populações negras, né? Como você enxerga isso, Henrique? Black Skin é outra produção que trouxe de volta não, alavancou ainda mais o termo afrofuturismo, né? Aquela obra da Beyoncé, ela é muito afrofuturista. Então, a gente pode olhar, por exemplo, para como funcionam as afrotemporalidades dentro da obra. A gente não sabe em que momento ela está, por exemplo, né? Ela está em 2020, ela está no futuro a partir de 2020, ou ela está no passado a partir de 2020 também, sabe? Então, ela brinca muito com essa temporalidade, traz muito. É porque, assim, quando a gente fala também do ancestral, a gente tem um ancestral próximo, um ancestral mais distante. Então, ela olha para o ancestral continente africano, a gente pode olhar também para o ancestral minha avó, minha bisavó, que aí já não chegam no continente africano, mas está quase, né? Porque as ancestrais delas já vieram de lá. Então, é muito. É uma teia, basicamente. Black Skin é uma teia afrofuturista. Então, igual a teia de aranha, tem vários pontos de encontro. Se cada linha for um tema, tem os pontos de encontro de cada tema, os nós, os desenvolvimentos. E é uma obra que ajuda muito na nossa construção de identidade, mais pelo quesito de representatividade e de espelho do que, né, na parte conceitual. Ela também é importante, ela também tem sua influência, mas no sentido de não é uma aula teórica, é uma aula metafórica, de fantasia, e por aí vai. As influências que Black Skin da Beyoncé trazem são tantas que até o olhar interseccional ela traz nessa obra. Então, a gente tem, por exemplo, quando ela fala, a gente não fala, ela que fala, né, sobre Brown Skin Girl, que na tradução literal é garota da pele marrom, ela lembra de trazer as meninas indianas. Porque antes a gente não tinha essa representação. Porque se a gente está falando da cor marrom, meninas indianas têm a pele marrom. Então, é extremamente importante causar essa aproximação e lembrar dessa interseccionalidade. E isso é algo que a Beyoncé faz nessa obra. Então,
ela já era, né, uma grande influente, Beyoncé no caso, já era uma grande influente, ela já promovia grandes transformações, alavancava a nossa autoestima e tudo mais. Então, quando a gente olha uma premiação como o Grammy, que ela recebe X números, né, de premiações, que ela sai com tantos troféus, isso já mostra pra gente a potência que a comunidade negra tem. Já é uma movimentação. E aí, quando ela traz uma obra como Black Skin, que a gente também pode traduzir literalmente para o português, que é preto é rei, tipo, é isso. Ela diz que pretos podem ser reis, podem ser rainhas, fazem parte da realeza, são princesas, são príncipes, são lindos, são maravilhosos, são como flores, são como isso, são como aquilo, são como a natureza. Então, é uma influência que não tem como medir. Black Skin, no caso. Sim, de fato. E como você disse, é um material que te atinge para um outro lugar, né? A partir do momento que ele é um material audiovisual, em todos os sentidos, né? Então tem aquela paleta de cores, as músicas da Beyoncé, que, enfim, ela é maravilhosa, né? Mas os cenários também que ela escolhe representar, a montagem e a edição do filme, né? Isso é muito interessante. E mais que isso, as várias interpretações que ela permite que a gente faça. Então, quando ela lançou, por exemplo, Spirit, tiveram várias análises de assimilações das roupas, dos ambientes com os orixás das matrizes africanas, das religiões de matrizes africanas. Eu vejo, dentro de Black Skin, muitos momentos em que ela coloca a figura de Exu, por exemplo, que é uma figura super importante dentro dessas religiões, né? Umbanda, Candomblé, até mesmo, né, quando a gente olha para o continente africano, o voodoo, que antes não, continua tendo, né, um olhar super pejorativo do mainstreaming, das produções cinematográficas. Então, por exemplo, a Princesa Sapo, o vilão fazia voodoo. Lógico que a gente vai achar que voodoo é ruim. E a gente tem até, porque assim, a Princesa Sapo tem muitas questões, é um filme lindo, é um filme que eu considero excelente, eu me vejo muito na Tiana. A gente tem que fazer 700 mil coisas para alcançar o sonho, enquanto a branquitude pode ser só filha do prefeito, filha do empresário, filha do fulano para conseguir atingir o sonho, né? Então, nós somos todos tianas, só que também eles trazem a animalização, que é algo problemático. Então, por que as pessoas pretas vão sempre ser retratadas aproximando com a figura de animais, ainda mais sapo, que é um animal que não é muito bem visto, né? Por aí vai. Então, porque assim, as obras, elas podem super se aproximar do que a gente quer retratar, ou abrir possibilidades para ainda mais interpretações, porque as interpretações já existe essa permissão para elas serem feitas, né? Mas quanto mais a gente traz perto do concreto, menos a gente pode viajar dentro do que foi apresentado. E a Beyoncé permite muito que a gente crie várias interpretações. Então, a gente teve a obra era sobre Spirit, no caso, né? Era sobre Rei Leão, era parte, né, do enredo de The Lion King, que ela fez a trilha sonora. Mas uma das interpretações possíveis de ser feitas são as representações dos orixás. E existem várias outras teorias e conspirações sobre essa obra. Sim, é um retorno muito bonito que ela faz à África, né? E a ancestralidade também. Isso é bem bonito, esse retorno. E de colocar isso como uma coisa bela, uma coisa bonita, uma coisa que se valoriza e que tem força, e que tem poder. Quem fez isso também, por exemplo, foi o Michael Jackson com Remember the Time. Então, antes do Egito ser apresentado como Egito, ele era Kemet, que significa, né, terra do povo preto.
E quando ele traz Remember the Time, ele está relembrando um tempo em que era possível amar, em que era possível, em que era seguro ser preto. Que é basicamente também a reflexão que o Sanha faz. É quando que a gente vai ter isso de novo? Só se a gente for para o espaço. Então, enquanto um olha para o passado, o outro olha para o futuro, mas os dois estão flertando com as mesmas ideias e as mesmas, né, as mesmas saudades até. E Michael Jackson trouxe um elenco com grande participação preta, trouxe uma terra egípcia, Kemet. Então, esse retorno para a África, até porque assim, a África é continente, então de que África a gente está falando também? Sim. A gente tem a África, Egito, a gente tem Angola, a gente tem a África do Sul, e a gente tem tantas Áfricas dentro da própria África, né? Cada um faz um retorno para uma, cada um olha para uma. Isso é lindo. Isso é bem bonito mesmo. E essa questão do Egito, o Egito é um lugar muitas vezes muito embranquecido, né? Ou que, por exemplo, se a gente pensar nas construções arquitetônicas, naquelas pirâmides maravilhosas, isso é um lugar assim, que as pessoas preferem falar que isso foi construído por alienígenas do que pensado pelos negros, né? Então, assim, como assim? Né? O que é isso? Claro que também todas as questões que tem ali atreladas a isso, né? E eu gostaria de pensar um pouco também no Brasil, Anique. Como é que você vê esse movimento, de maneira mais geral mesmo, esse movimento afrofuturista no Brasil, a expressão disso aqui? O afrofuturismo brasileiro é algo que eu vivo, né? Então, não é algo que eu sei dizer apenas por olhar obras, por assistir um Black King ou assistir um Pantera Negra, como é o caso do movimento afrofuturista externo, né, internacional. Eu não estou lá, então eu não posso dizer sobre ele, mas eu estou no Brasil e estou vendo o que está acontecendo. E, na minha opinião, o afrofuturismo brasileiro ele é feito nas ruas, pela população preta, pelos jovens criativos pretos. Então, por exemplo, a gente tem o Victor Eduardo. Victor Eduardo, ele é um amigo meu de rua, a gente se conheceu em rolês e tudo mais, e ele é fundador de um projeto que se chama Afroestima, que ensina sobre a autoestima preta para crianças dentro das escolas públicas. E o slogan dele é: sempre que um preto se ama, ele faz revolução. A gente tem, por exemplo, o Marcelo Rocha, que é um ativista ambiental, um ativista social, que está olhando para o racismo climático, racismo ambiental. Isso é um movimento afrofuturista também. Ele está olhando para a segurança do povo preto na periferia. A gente tem mulheres incríveis no campo do audiovisual. A gente tem, por exemplo, Bibi Caetano, que é uma cantora maravilhosa. Foi ela, inclusive, que me deu esse nome de repórter afrofuturista. E ela está produzindo com as ferramentas dela, as obras dela e por aí vai. A gente tem nossa, a gente tem tanto jovem preto incrível. O Movimento Observador Criativo, MOOC, que são, né, produtores, agências de publicidade, por aí vai, eles fazem de tudo. Eles são afrofuturistas, eles estão estudando o afrofuturismo no Brasil. Eles levam o afrofuturismo para campanhas, por exemplo. Eles já fizeram a campanha Sala Online, Faber-Castell, quando chegou o lápis de cor, tom de pele. Então, para mim, o afrofuturismo está sendo feito nas ruas brasileiras e dentro das cabeças brasileiras também, né? Tá vendo aí, ó, várias referências que ela falou pra gente já ir anotando, pesquisando. A própria Feira Preta, né, é o maior festival de cultura preta na América Latina e eles reúnem muito conteúdo sobre. Então, quando eles reúnem os afroempreendedores, os artistas, os cantores, os ilustradores, todo mundo, eles criam como se fosse um catálogo de afrofuturistas, né? Eu lembro, por exemplo, na edição de 2019, a gente teve Perifacom dentro da Feira Preta. Perifacom é como se fosse uma Comic Con preta, né? Produzida pelos irmãos Delgado, Andressa e Jeff Delgado, com outras pessoas. A gente tem Info Preta,
que está cuidando de tecnologia a partir de pessoas pretas, né? Então, nossa, tanta gente. É muita gente, né? Muita gente, muita coisa. O Perifacom é um baita de um evento, né? É maravilhoso, assim. Enfim, não só o Perifacom, mas também vários eventos e projetos que são organizados, né? Eu gostaria de te perguntar, Niki, também sobre o seu trabalho mesmo, né? O seu processo de escrita também, né? Porque você escreve lá na revista Capricho. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória lá. Também gostaria de falar em específico sobre um texto que você escreveu, diferenciando autoestima e empoderamento. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, especialmente focando nessa coisa do amor, né? O que é o amor pra gente, para pessoas pretas, negras, né? Uhum. Bom, os dois assuntos, eles estão muito interligados, né? Mas eu vou começar pela minha trajetória, então. Em 2017, eu fiz parte da Galera Capricho, que é um grupo de meninas dentro de uma faixa etária, aproximadamente 17 meninas, que escrevem durante um ano para esse blog dentro do site, o blog da Galera Capricho. E foi lá um espaço para mim de experimentação, onde eu descobri, por exemplo, que eu gosto de narrativas. Então, eu me inscrevi dizendo, não, vou ensinar maquiagem, vou ensinar sobre como fazer fitagem no cabelo. E no final eu não fiz um texto sobre isso. Mas eu entrevistei a minha amiga transista, eu entrevistei artista plástico, fui atrás de fotógrafo, contei histórias. E isso para mim foi delicioso. Quando esse processo acabou, eu fiquei atrás de um espaço para escrever. Como no momento eu não consegui nenhuma brecha, eu criei o meu próprio blog, que era o Alaie, do Yorubá, significa narrativas. Eu puxei esse nome do Yorubá porque o meu nome também é Anike. E dentro dessa plataforma, que era assim, dentro do Medium mesmo, um canal no Medium, eu comecei a entrevistar amigos que estavam ao meu redor para falar sobre os trabalhos, produções que eles tinham, trajetórias e por aí vai. Porque na minha cabeça, para eles crescerem, seria importante eles terem uma matéria sobre eles. E eu poderia fazer uma matéria sobre eles. Porque aí, quando eles forem, eu faço tal coisa, e eles apresentarem, por exemplo, uma matéria sobre eles, ninguém questiona, dá uma credibilidade. Aumenta a moral dentro do mercado, né? Então, por exemplo, eu sou escritora, prazer, Anike, eu sou escritora, olha aqui essa matéria sobre mim. É diferente de eu sou escritora, acreditando no que eu tô falando. Então, dessa minha linha de raciocínio nasceu a Laie. Depois de um tempo, junto da Capricho, a gente criou essa coluna dentro do site. No momento, eu estou retomando as produções, porque esse início de ano foi intenso e eu desacelerei um pouco, mas a partir dessa coluna eu comecei a escrever para garotas pretas dentro do site da revista, que assim, conversando com amigas e tudo mais, nunca foi uma revista que realmente representava a nossa comunidade. Então, por exemplo, tem uma matéria sobre crush, que é para pensar por que a gente não tinha colírios negros? Porque os meninos negros não se viam como colírios da mesma forma que meninos brancos se viam como colírios. Por que meninas negras tinham vergonha de mostrar para amigas brancas o crush? Por que elas, que eu digo as meninas brancas, achavam que tinha cara de maloqueiro, que era não sei o quê, que era feio, que isso, que aquilo? Então, eu trouxe depoimentos de amigas do tempo da escola, que aí são matérias para as meninas que hoje estão na escola. Escrevi essa matéria sobre a diferença entre autoestima, empoderamento, né, e autoestima, porque as massas, as mídias e tudo mais, elas vendem muito o conceito de autoestima,
e de empoderamento. E confundem os dois termos. Eu parti muito do significado literal dos dois termos. Empoderamento, né, o ato de dar o poder para alguém. Autoestima, esse amor próprio e tudo mais. Essa parte mais subjetiva. Então, as marcas que dizem, estamos empoderando, por exemplo, uma campanha só com meninas pretas, uma campanha de empoderamento, não sei o quê. Não, você não está me empoderando porque você não está pondo nenhum poder na minha mão. Você está me representando e, através disso, elevando ou ajudando, alavancando, trabalhando minha autoestima. É uma ferramenta para autoestima e não para empoderamento. A gente vive num meio capitalista, então o poder ele está diretamente relacionado a poder financeiro, aquisitivo e tudo mais. Uma forma de me empoderar, por exemplo, é investir financeiramente em mim, me dar ferramentas, tenha, né, pegadinhas e armadilhas neoliberais do afroempreendedorismo, por exemplo, de que o afroempreendedor ele faz tudo e isso é lindo. Empoderamento no campo capitalista, no meio capitalista que a gente vive, está diretamente relacionado ao dinheiro, ao poder aquisitivo, ao acúmulo de riquezas, finanças e por aí vai. Então, uma forma de empoderar pessoas pretas é investir financeiramente em pessoas pretas. Então, aquela garota que está na periferia, que tem o sonho de fazer uma faculdade XYZ, investir nela, ajudá-la a pagar a faculdade, ao invés de, por exemplo, ela trabalha e estuda, trabalha em 3 empregos e estuda. Isso não está certo, são reflexos da desigualdade social. Então, uma forma de empoderar é investir financeiramente ou dar ferramentas nas mãos. Então, se você não quer dar o dinheiro na mão, você dá a ferramenta. Fulano precisa de um computador para continuar o audiovisual dele. Você tem capacidade de dar um computador, dá um computador para ele. Ajuda a produzir, ajuda, né? Isso, para mim, ao meu ver, é o que deveria ser o empoderamento e é o que está sendo disfarçado através da autoestima. Então, vendem autoestima através da palavra empoderamento, ao invés de realmente empoderar. Essa foi uma das matérias que eu escrevi para a Capricho, no início dessa coluna, porque eu gostaria que meninas pretas já tivessem em mente, já tivessem esse radar de que isso é dessa armadilha mesmo, para não caírem nisso. Quando falarem que querem te empoderar, vamos lá, vamos bater na tecla para realmente acontecer e para não ser mais uma forma de alavancar a autoestima através da palavra empoderamento. Que a gente permita que as pessoas possam produzir, né, de fato, que sejam, enfim, sejam instrumentalizadas para produzir, para ter oportunidades, para ter, né, para garantir com que as pessoas possam fazer seus projetos, né, isso é muito importante, de uma maneira coletiva, né. Mas só para comentar essa questão, né, porque a importância que é a gente instrumentalizar as pessoas, permitir que as pessoas possam fazer, construir, pessoas pretas, né, possam de fato fazer suas faculdades, fazer suas produções, seus projetos audiovisuais, artísticos, e que isso movimente a produção dessas pessoas, e movimenta, assim, coletivamente a comunidade, né? Anique, esse assunto rende muito, rende demais. Muito. Muito. Acho que a gente poderia ficar aí a tarde inteira conversando sobre isso. Já te convido para um próximo bate-papo aqui no Descolonize, tá bom? Se você puder. E eu agradeço muito pelas suas palavras. Obrigado muito por você ter comparecido. E eu gostaria de dar Eu que agradeço pelo convite, João, pelo papo com você, pelo convite da equipe, por tudo. E vocês acham que acabou por aqui? Não. Aqui no Descolonize, a gente também divulga e recomenda, porque a conversa não termina por aqui. Vamos recomendar alguns filmes, Anique? Com certeza, desde que assistam mesmo. É a lição de casa, né? Bom,
Aqui nós temos o filme Space is the Place, do jazzista Sun Ra, que nós já conversamos bastante sobre aqui. Nele, Sun Ra interpreta um extraterrestre profeta que visita a Terra. Aqui, ele vê como as populações pretas vivem. Ao encontrar o supervisor terrestre, ele trava uma batalha de cartas no estilo Sétimo Selo para decidir o destino da humanidade. Temos também o curta-metragem Afronauts, da diretora Frances Odomo. Baseado em fatos reais, durante as preparações para o lançamento do foguete Apollo 11, a Zâmbia decide entrar na corrida espacial e prepara uma astronauta de 17 anos para ir à Lua. Agora, mais uma obra brasileira. Cartuchos de Nintendo em Anéis de Saturno, de Leon Reis. Conta a história de um garoto que se perde em um bairro de classe alta e precisa fugir de autoridades que o perseguem. Ao assoprar um cartucho de Nintendo jogado no chão, ele entra em uma viagem para outro plano extratemporal. E por último, mas não menos importante, mais um filme, álbum musical. Dessa vez da cantora Janelle Monáe, o Dirty Computer. Nele, ela explora as estéticas afrofuturistas dentro da música e da cenografia. Bom, essas recomendações estão um arraso, né? Bem naquelas para a gente chegar na rodinha CUT, palestrando, dando as informações, dando a letra. Obrigado mais uma vez, Anique, por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, João. Muito bom sempre poder falar sobre afrofuturismo. Bom, foi uma honra para nós conversar sobre esse assunto com você, sobre afrofuturismo, que é um assunto super importante aqui no Descolonize. Pessoal, vocês gostaram da discussão? Deixa a gente saber aqui nos comentários. Compartilha nosso programa com quem você gosta e com quem você não gosta também, para a gente divulgar, né? Democracia. Fiquem na paz e lembrem-se, é preciso, primeiro, descolonizar para mudar o mundo. Tchau! Thank you.